última quarta-feira, última semana, último mês, últimos e últimos. Vou ter que parar. Cris, eu não dei boa noite para minha amiga de desde 1 ano de idade. Para essa eu tenho que parar, porque desde 1 ano, são 49 anos de amizade, como não parar a live e dar boa noite para ela? Boa noite, queridona. Bom, retomando. Última live, última quarta-feira, última semana do último mês do ano. E, Márcia, tu foi por engano, tu enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Quer entrar? A amiga fala do ronco. Eu ia deixar para o fim as perguntas, mas se tu já vai voltar para atender, eu vou ter que falar agora o que eu botei. Depois eu volto para encerramento de ano, eu vou inverter a ordem. Olha só, uma das perguntas foi, vou até procurar onde é que eu coloquei. Aqui, e o casal que dorme em quartos separados devido ao ronco? Bom, a gente não tem uma regra clara, não existe aquele manual, isto é certo, isso é errado, tem que ser assim. Cada situação é uma e cada casal tem as suas combinações, as suas organizações e os seus funcionamentos. Eu já vi e já ouvi, tanto no consultório quanto fora dele, vários casais falando de quartos separados e geralmente por causa dessa história que um dos dois ronca. E ronca muito e o outro não consegue dormir. O que acontece? Bem, se não consegue dormir, né? Se é inevitável, fazer o quê? A gente se adapta às situações. Então, alguns casais, sim, acabam um indo para outro quarto, ou já combinam de dormir em quartos separados. E se este casal mantém o funcionamento, a parceria, eu digo principalmente uma coisa que eu fico atenta é a vida sexual. Essa vida sexual segue ativa, não é o ronco, quarto separado que cortou? Então, bom, é o funcionamento desse casal. Eu já atendi casais que daqui a pouco eles iam, vamos namorar, e eu pro quartinho deles. Depois, cada um ia pro seu quarto dormir. Né? O que estava no quarto errado voltava pro seu. Tudo bem. O que não pode é deixar de ter a parceria no casal. Claro que eu, quando chega, por exemplo, no meu consultório, um casal que não dorme no mesmo quarto, eu já fico com a pulguinha atrás da orelha. Eu começo a investigar. Tenho sugerido tampões de ouvido. Muitos têm aderido e dado certo. Sim, eu ia falar isso depois. Eu ia dizer justamente, ou tampões de ouvido, ou, Márcia, se não me engano é CPAP, tem uns aparelhinhos para conseguir dormir, para tratar ronco. Algumas pessoas conseguem se beneficiar e tratar ronco. Às vezes até a questão assim de ter que perder um pouco de peso, tem essa questão que também influencia, às vezes tem outros tratamentos. Então é óbvio que a gente sugere os tratamentos, né? Tentar os recursos que existem, o tampão de ouvido. Agora, se nada disso está adiantando e o outro não consegue dormir, entra em esgotamento, por não conseguir dormir, acaba virando uma irritabilidade maior, que sabe que privação do sono é um horror, era uma forma de tortura, inclusive, né? Então, assim, melhor que durmam bem, mas que continuem tendo os momentos de casal. Agora, é o que eu ia dizer, primeiro tenta os tratamentos, porque às vezes não vale a pena um tampão de ouvido, um tratamento e tentar dormir juntinho, tentar manter essa conexão. Então, eu não saio já de cara, né, no julgar a situação. Eu primeiro tento investigar, tento entender, dar sugestões, mas tem que ficar atento ao quê? Às vezes,
a história, não é a história, o fato do ronco e que separa em duas camas os casais, enfim, pode ser uma maneira não verbal, às vezes uma maneira, não diria até inconsciente, mas do casal fugir um do outro. Eu diria sintomático. Esse barulho de furadeira aqui no prédio tá me desconcentrando. Mas enfim. Então assim, o que tem que ficar atento quando tu vai atender um casal? Que cada um dorme num quarto em função do ronco de um deles. Olha, é o ronco mesmo? Ou vocês estão fugindo do convívio, fugindo de dormir juntos, fugindo da intimidade? Cada um cria o seu quarto e cada um cria o seu mundinho também. Então são coisas para pensar. Claro que primeiro eu vou investigar, depois eu chego, às vezes, com intervenções como essa, né? A gente tem que ver toda a dinâmica do casal. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Márcia. Aproveitando que eu tô nas perguntas, então eu vou começar do fim pro começo e eu encerro com o final de ano. Olha só, uma outra pessoa colocou na caixinha de segunda-feira: não consigo terminar só por causa do sexo com ela. O sexo é bom, pelo jeito é muito bom, e que bom. Mas esse não consigo terminar, e eu não sei nada, não conheço a pessoa, não sei sobre o relacionamento, mas eu pressuponho, se a pessoa diz não consigo terminar, por que tem que terminar? O que está acontecendo? Tu tá falando em terminar, então é porque o sexo está bom, mas eu pressuponho que algumas outras coisas nessa relação não estão boas. Pelo jeito, muitas coisas não estão boas, porque você tá falando em terminar. Bom, minha live é de encerrar ano, encerrar ciclo. Beleza, entra por aí. Então eu diria, este sexo tão bom não tá sendo muito caro emocionalmente para ti? Porque uma coisa é a química, e química é importantíssimo no casal. Outra coisa é o amor, os dois não são a mesma coisa. E nem sempre ter química significa ter amor, ter sentimento. Nem sempre ter amor vai ter aquela química toda. É estranho falar assim, mas sim, envolve desde os feromônios da gente, da representatividade de cada um pro outro, né? Do que tu sente, às vezes só de chegar perto, tem aquela coisa do cheiro da pessoa que já mexe com o instintivo da gente. Só que assim, viver só pelo instintivo, se a pessoa tá aqui me falando não consigo terminar, é porque parece que a relação, o sexo tá bom, mas a relação não está. Será que não vale a pena se dar uma chance de ter uma relação boa com a química também boa? Porque às vezes as pessoas ficam quase que viciadas, às vezes literalmente viciadas nesta química e acabam se prendendo nessa relação, nesse vício, e não conseguem se libertar disso e não se dão chance de olhar para outras alternativas da vida, outras oportunidades que possam ter. Aproveitando então, eu vi aqui um outro comentário na caixinha, que pediu outra sugestão: dificuldade de controlar a raiva. Bem, eu perguntaria: oi, Araceli, que honra te ter aqui. Voltando, dificuldade de controlar a raiva, que uma pessoa pediu na caixinha. Olha só, eu teria que entender sobre esta pessoa que colocou esse tema o seguinte, tá? Se tu estás com dificuldade de controlar a raiva, isso está agora aumentado? Esta tua raiva que tu não consegue controlar já é uma característica tua? Ou este momento, que daí depois a gente vai entrar em encerramento de ciclo, encerramento de ano, todo mundo mais assoberbado, todo mundo cansado, foi um ano pesado. Será que tu estás, ou algum momento da tua vida, que tu tá mais impaciente, mais intolerante, não tá conseguindo controlar tua raiva e tá explodindo?
Porque raiva todos sentimos, gente. Vocês sentem, eu sinto e é normal. O que a gente não pode é agir o tempo todo sob o impulso da raiva. Uma coisa é a gente sentir, e nós sentimos todos os sentimentos, todos pertencem à nossa vida, né? E muitos são protetivos. Agora, sentir e sair movido pela raiva, cego pela raiva, muitas vezes, tu vai fazer grandes besteiras contigo e com o outro. Então eu veria, tem sido mais frequente? Tu tá num período de estresse? Uma sugestão que eu dou, uma sugestão que eu dou é: procura ver quais são os gatilhos da tua raiva, o que mobiliza mais essa raiva. E aí tu começares a entender o que te provoca essa raiva. Não é que tu não vai sentir, mas tu vai começar a entender as situações e aí decodificando. Peraí, mas por que eu tenho raiva aqui? Por que isso me mobiliza tanto? E aí tu vai conseguir lidar melhor com a situação que provoca a raiva. Além disso, claro, tem aquelas sugestões que são mais pro dia a dia, né? Que são as questões da respiração. Hoje em dia está sendo muito usado para ansiedade, para estresse, para raiva, o mindfulness ou as meditações, ou então na hora que vem a raiva, o respirar, o tentar mudar de foco. Mas isso, gente, não quer dizer negar sentimento, nem não sentir, nem ficar aquele cordeirinho que então eu sinto a raiva, eu tento ficar calminho e deu. Não, olha o que te deu raiva, olha a situação, só que tenta achar com o tempo o meio termo, nem para que tu fique implodindo ou explodindo, entender, esperar passar a hora da raiva para depois sim te posicionar conforme a situação, tomar as atitudes que tiver que tomar, mas com a cabeça mais fria para que tu mesmo não faça besteira. Eu não tenho como entrar muito a fundo, mas são algumas sugestões rápidas e é óbvio. Se tu estás em período de estresse, não tá conseguindo controlar a tua raiva, vê que tá explodindo, vê que não tá dando conta, sempre temos a terapia. Porque aí chega o momento que a gente realmente não dá conta sozinho, que a gente precisa de uma ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda para quem pode de fato te ajudar, um terapeuta, um psicólogo formado, né, com toda uma gama de conhecimentos que está aí para isso. Isso é sinal até de saúde e de força, porque só quem está realmente em busca da saúde é que consegue pedir ajuda e ir atrás dos recursos que existem, tá bom? Uma outra pergunta que surgiu aqui, essa é das boas também. Por que encerrar um crush é mais difícil do que superar o fim de um relacionamento? Alguém aí tem alguma ideia? Eu diria o seguinte: cada caso é um. Não é para todo mundo que acabar um crush, uma relação com um crush, é mais difícil do que acabar um relacionamento mais longo. Depende do que cada uma dessas relações significou para cada um de nós. Mas eu vejo muita gente, parece surpreendente, que tenham pessoas que estejam sofrendo mais. Eu vejo muito, porque tá muito troca-troca de crush, tá tudo muito rápido, né? E às vezes as pessoas se apegam e dali a pouco sofrem mais do que o fim, às vezes, de um casamento. A minha teoria sobre isso: primeiro, o crush, né, que é essa relação rápida, ou começou a historinha, enfim, tu te apegou. Primeiro, que tu ainda estás na fase do apaixonamento. Pois é, Alexandre, um amor de verão pode durar décadas no coração, né? Voltando aqui, olha só, o que acontece? Primeiro, um apaixonamento
um crush, tu ainda tá na fase, muitas vezes, do apaixonamento, que é aquela fase que a gente tá encharcado de hormônios, que tudo é lindo, que a gente só vê a parte boa, que a gente quer começar, que a gente tá no encantamento com a pessoa. E de repente a pessoa some. E aí entra o complemento dessa visão. Pensa comigo, no crush, tu tens sonhos e expectativas, tu tem um sonho do que podem viver e de repente acaba, sem ter vivido. Então dá dor do sonho frustrado. Já o relacionamento, quando acaba, muitas vezes já passou, né? Já teve a primeira fase do apaixonamento, vem a fase do amor depois, que pode ser mais brando ou não, mas tem todo o convívio e às vezes quando tá acabando uma relação mais duradoura, o que acontece? Tu já esgotou tudo que tinha para viver, às vezes tu já tem aquilo que eu falo em vários outros vídeos e lives, que a gente fica triste, às vezes, pelo fim da família, quando é um casamento com filhos, pelo fim das expectativas, dos anos, mas a gente já não tá mais às vezes já esvaziou o sentimento por aquela pessoa, tu já vê que tu não aguenta mais. Às vezes tem gente que me diz, é um alívio quando acabou esse casamento, porque tu já tentou tudo e já esvaziou. Agora o crush, tu não teve tempo de viver nada. Então tu tá no auge do sonho, da projeção do que é de vir e a pessoa some. Acabou, não deu. Te deu um perdido, ghosting. E o relacionamento, às vezes tu foi, já tá assim, foi difícil, mas eu não aguento mais, eu quero acabar. Então por isso que a frustração muitas vezes, para muitas pessoas, é maior quando acaba aquele crush que tu tá apaixonada, que tu tá sonhando loucamente com aquela pessoa e cadê? É uma frustração muito grande. Araceli, quero ver a paixão cega ou sonhadora. É verdade? Paixão cega, paixão sonhadora. E outra, tu não conhece o suficiente o crush ainda. Então daqui a pouco, tu projetou nessa pessoa os teus sonhos do que tu queria no relacionamento. Tu olhou e essa pessoa se apresenta com algumas características que te agradam e tu começa a projetar teus outros desejos do que tu queria numa parceria. Talvez essa pessoa nem seja, mas tu não conviveu, é só um crush ainda. Tu não conviveu o tempo suficiente para saber se é mesmo o que tu imagina, porque ninguém vai ser exatamente o nosso sonho de consumo. É a história que eu falo sempre da tal da balança, que às vezes vai se aproximando mais, tem mais coisas que me encantem do que me desencantem. Mas o crush não deu tempo para isso. Só deu tempo, a gente chega apresentando a nossa melhor versão. Então só deu tempo de tu conhecer a melhor versão dessa pessoa. Próxima pergunta, acho que já foram agora então. Acho que eu respondi as perguntas que vieram na caixinha, a maioria. As outras são sobre final de ano. E é isso que eu ia começar antes, quando a Márcia pediu que eu respondesse as perguntas primeiro, e a gente não é rígido aqui. A gente se adapta, vai se adequando, como acontece na vida. Então, gente, agora sim. Essa, hoje, eu fiz questão de fazer, mesmo sendo no meio de duas datas importantes, que ninguém tá tão focado em assistir lives, mas eu fiz questão de fazer porque hoje é a nossa última live, é a última quarta-feira da última semana, do último mês do ano e a última live. E aí, é um ciclo encerrando. E eu já entro agora também mais um tema que foi pedido na caixinha, que era encerramento de ciclos. Porque tudo na vida é feito de ciclos. A vida da gente tem um ciclo. E como nós somos pouco preparados
para lidar com os encerramentos, com os finais, com os ciclos, mesmo que sejam as certezas que a gente tem. E eu não estou falando que a certeza não estou falando em encerramento de ciclo, não estou falando de ciclo da vida, né? Eu estou falando em finitude, sim, que também a nossa vida é finita. Não estou falando que toda relação vai ter fim, no sentido de acabar, mas as relações, os relacionamentos também têm ciclos. E os anos também têm ciclos. E a gente, como não está acostumado a lidar com finitudes, esta época de final de ano nos deixa muito sensíveis. Sensíveis porque a gente lida, claro, com as datas que quem viu, não sei se viram, tá gravado, que quarta-feira passada eu fiz uma live sobre o Natal, que é a data da família, que juntam-se familiares, que às vezes, só me ajeitar aqui que eu tô mal acomodada, que juntam familiares que muitas vezes não convivem o ano inteiro, então voltam algumas questões dos vínculos familiares, mas também, agora mais especificamente, quanto ao final do ano, ao Réveillon, também tem essas questões de data festiva, data também muitas vezes de família se reunir, mas tem a ver com as questões dos encerramentos. E falando mais especificamente sobre o encerramento de ano, eu acho que tem duas questões, entre tantas outras, tem duas que se sobressaem. Uma é, um ciclo está acabando, no caso ano, outro vai começar. E o medo do novo? Esses dias até uma pessoa respondeu especificamente isso numa das caixinhas. E o medo do porvir, e o medo do que o novo ano traz, do que será que eu vou dar conta, será que as coisas vão sair como eu desejo? Essa é uma questão. A outra é, será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu me comprometi? Será que eu fiz certo? Será que este ano que passou saiu a contento? Ou não consegui fazer tudo como eu queria? E isso mexe muito com as pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem nem refletir sobre o ano que está acabando, porque não conseguem encarar de frente os ganhos, mas muito menos as perdas. As coisas que não deram suficientemente certo como cada um de nós queria no ano que passou. E aí, né, quando a gente pensa, será que eu fiz tudo o que eu podia? Eu trago mais duas reflexões. Uma é a famosa: eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz o que deu. Esse ano, qualquer ano que tenha passado, né, a gente tem que olhar para trás, primeiro pensando com esse olhar mais carinhoso para a gente mesmo. Sim, eu fiz o que eu pude fazer. Entre tropeços, entre perdas e ganhos. Agora, a outra questão que eu acho bem importante e é bastante difícil, tem muita gente que fala, eu já vou fazer as metas para o ano que vem. Válido, quero até entrar nisso. Mas antes de fazer as tuas metas, tu parou para olhar o ano que passou? Tu olhou, até eu entraria na outra sugestão que deram na caixinha de segunda-feira, que é retrospectiva de 2022. Eu não vou falar da minha retrospectiva. Embora eu tenha achado esse ano pesado, e como eu já falei em outra situação de live, tinha algumas questões de saúde que atrapalharam um pouco, algumas coisas. Mas confesso a vocês que essa última semana eu tenho parado em momentos, assim, às vezes aqui no consultório, dirigindo, eu gosto muito de pensar enquanto dirijo, e eu comecei a pensar nesses momentos, o que deu certo esse ano, o que não deu certo, porque tiveram alguns planos que não deram certo.
e comecei a tentar entender o que não deu certo, por que motivo e mais que para mim o pulo do gato. Qual foi a minha participação ou o que eu deixei de fazer para que as coisas dessem mais certo? Porque é muito fácil a gente falar do outro que o outro não fez, ou da crise econômica, ou teve dificuldade, sim, tive questão de saúde, teve período lá de, sei lá, eleições que tumultuaram algumas coisas profissionais. É muito fácil a gente olhar fora da gente, mas olhar para dentro. E olhar para a parte que a gente pode tentar entender qual foi a responsabilidade da gente sobre as situações que a gente viveu ao longo desse ano. E quando eu falo nisso, eu não tô falando em olhar com um olhar de julgamento. Eu não tô falando em um olhar acusador para nós mesmos. Não. Eu tô falando, além de um olhar com respeito pela nossa história, com respeito por nós mesmos, com acolhida, mas um olhar sem também botar panos quentes, porque se a gente olhar tentando realmente entender o que a gente deixou de fazer ou podia ter feito melhor, aí é que a gente vai aprender. Aí é uma percepção de aprendizagem. Não tô olhando o que eu deixei de fazer, o que eu fiz errado, ou o que eu podia ter feito melhor para me culpar, para ficar com ansiedade, para me julgar ou para me vitimizar, que seria o pior de todos. Mas olhando o que eu não fiz tão bem esse ano para aprender com a situação. E aí sim poder fazer diferente no ano que vem. Ou, inclusive, olhar não é só para o que não deu certo, olhar o que deu certo. O que eu cresci esse ano? Qual era um plano que eu tinha e que eu consegui implementar? Beleza, então vamos aprender com isso também, porque eu quero mais do mesmo. Eu quero mais coisas dando certo. Seja na vida pessoal, seja na profissional, né? Seja na financeira, familiar, enfim. Quando a gente consegue fazer este olhar crítico, mas não de crítica de julgamento, como eu disse antes, olhar crítico, olhar realista, para ver o que a gente fez bem feito, o que não deu certo, mas qual foi a participação da gente, aprender com aquela situação. Aí sim vem o próximo passo, que é poder então fazer os planos para o próximo ano, para o próximo ciclo. Por quê? Porque não adianta eu todo ano ter os mesmos planos, os mesmos desejos, as mesmas vontades e todo ano não concretizar, porque eu faço os mesmos atos sempre, que já estão me fazendo levar aonde eu não queria, ou já não está dando tão certo quanto eu queria. Então, se eu consigo fazer este olhar e eu consigo aprender, aí eu não vou estar fazendo o mesmo plano todo ano em 1º de janeiro e em 1º de março desistindo, já dizendo que não vai rolar. Porque aí eu tô aprendendo e tentando fazer diferente. E aí sim eu posso fazer os próximos planos, ter as próximas metas para o próximo ano, mas que sejam metas mais realistas. Realistas com as minhas capacidades. Não adianta dizer, sei lá, me ajudem, gente, um exemplo de algo que sai. Tem gente que diz, estou todo endividado e quero acabar o ano multimilionário. Não, até já vi gente conhecer, tem uma pessoa que eu conheço que conseguiu. Mas vinha de um esforço de anos, de uma construção, do aprendizado.
só conseguiu implementar o negócio daquele ano. Mas sempre aprendendo e crescendo e fazendo coisas diferentes. Né? Então, o que é necessário? Bom, eu tô aqui. Eu vou botar na meta desse ano o próximo passo dessa caminhada. Eu não vou dizer que eu vou sair do 0 para o 1000. O 1000 pode estar lá no meu caminho, na minha perspectiva, mas eu vou sair do 0 para o 10 até julho. Quem sabe para o 100 até dezembro. Eu vou construindo com realismo. Porque se eu quero todo janeiro sair do 0 para o 1000, todo março eu desisto e repito sempre os mesmos erros ano após ano. E aí chega no fim do ano e vem essa sensação ainda maior que muitas pessoas têm do que não deu certo, do aí que me dá sensação às vezes até de fracasso no final do ano. Que eu estou convidando a trocar para uma sensação de aprendizagem, para no próximo ano sim poder fazer diferente com essas metas realistas. Sabendo as suas potencialidades, usando ainda mais, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas, que todos temos. E aí a gente vai conseguindo se aprimorar baseado nisso. Bom, eu vou montar coisas reforçando as minhas forças, trabalhando para minimizar um pouco as fraquezas, né? E aí, quando a gente pensa nisso, e aí a gente pensa no próximo ano, a gente tem duas escolhas, né? Quando um ciclo se encerra, ou a gente pode ficar preso no que acabou, no que passou, nessa coisa triste, nesse olhar mais de julgamento, ou a gente pode lembrar que todo fim de um ciclo, e seja em qualquer campo na vida, inclusive no final de um ano, gera o início propicia o início de um novo ciclo. E quanto melhor a gente encerra um ciclo, mais inteiro a gente tá para o próximo ciclo. Isso eu falo quando eu falo em fim de relacionamentos, quando eu falo em final de ano agora. Inclusive quando eu tô dizendo, pô, mas Daniela, daqui a pouco vocês vão me dizer, esse ano não acabou tão bem para mim. Sim, mas se tu faz essa leitura do qual é a tua parte, o que tu pode mudar, o que tu pode evoluir, tu tá ajudando a que tu acabe bem esse ciclo. Que tu use para crescer, para começar o próximo já num processo de crescimento e de evolução. Então, quanto melhor a gente fecha um ciclo, melhor, com mais probabilidades, né, de sucesso no ciclo seguinte, em qualquer campo que for. Não é negar o que passou, mas é aprender, deixa para trás e parte para o próximo. Então, a gente pode ver o encerramento de ano ou início do novo ano de duas maneiras, aí é a escolha da gente. E é um exercício que a gente faz. Ou eu vou escolher começar vinculada no medo, no que não deu certo nesse, no será que eu vou conseguir, ou eu vou começar pensando, bom, agora eu já tive um ano para aprender. Eu tive um ano para me conhecer mais um pouco. E eu vou começar com as minhas metas, com os meus propósitos mais definidos, baseado no que eu aprendi, e vou começar o próximo cheio de esperança. A escolha é de cada um de nós. O que cada um de vocês escolhe para o próximo ciclo, para o próximo ano? Então é bem importante fazer essa revisão. Gostaria até de acabar com essa reflexão, mas eu lembrei que tem mais um pedido aqui que eu não quero deixar de responder, que está coerente com isso. Mas eu preferia ter acabado com a visão do mais positivo da escolha. Mas olha só, uma pessoa na caixinha pediu
que eu colocasse, que eu falasse sobre esgotamento de final de ano. Sim, gente, entra em tudo isso que a gente falou. Tá, a gente pode pensar que um ano é um calendário e que dia 31 acabou o ano e dia 1º começa outro, mas que tudo segue igual. Dá para pensar assim. Só que com esse final de ano chegando, né, eu acho que nós funcionamos melhor por ciclos. E quando tá acabando um, tu já vem o ano inteiro correndo, trabalhando, propondo metas, querendo finalizar coisas. E quando tá chegando no fim do ano, eu associo... Eu não corro, não entendo nada do esporte, mas o que eu ouço de corredores. Quem tá fazendo uma maratona imensa, sei lá, 21 quilômetros. Começa cheio de gás, né? E tem que ir cuidando para não gastar todo esse gás no início. Quando tá chegando lá no final, parece que tá assim, ó, tu tá sem força, sem energia. Tu tá dando usando teu último fôlego para chegar na linha de chegada e completar os 21. Aí quando tu vê que já tá ali, sei lá, tá no 20,5, começa a ver, ai, tá acabando o fôlego, graças a Deus tô chegando. E é mais ou menos essa impressão que às vezes eu tenho, e com isso que eu associo o final de ano, que tá todo mundo, que tinha um amigo que dizia esgualepado. Já tá todo mundo esgualepado do ano inteiro, cansado, e a gente entra num frenesi, talvez até por esses questionamentos que eu falei antes, né? Dizer, eu dei conta de tudo, eu fiz tudo, não, mas eu tinha prazo até dia 31 de dezembro, eu queria tal coisa, e parece que a gente corre para tentar deixar tudo pronto no último momento. Gente, tem coisas que a gente pode esperar um pouquinho, né? Que a gente não precisa se cobrar tanto. Outras, eu diria, por isso que é tão importante tirar períodos de férias. E sim, tem alguns anos que são mais pesados que outros. Eu tenho ouvido mais pessoas falando desse esgotamento de fim de ano, mais gente relatando que tá muito cansado, que foi um ano pesado, talvez tenha sido para muita gente mesmo, muitos de nós. Mas se a gente se propuser, e eu falei esses dias, inclusive, que tem gente que diz, meu Deus, como tu viaja. Viajo, dou saidinhas de fim de semana, ou no máximo de quinta a domingo, mas eu acho necessário, porque é uma coisa que eu gosto. Para mim, eu respiro, eu não tenho que fazer uma maratona imensa, como se fossem corridas menores que me tiram menos o fôlego, eu reabasteço e volto cheia de ânimo. Tem pessoas que não podem fazer isso, ou que não gostam, poderiam, mas não gostam, e preferem tirar, né, um mês de férias, 15 dias de férias, enfim, conforme o trabalho de cada um e as possibilidades de cada um. Seja o que for, eu acho importantíssimo a gente não cultuar só a produtividade, o trabalho, a correria. Olha que eu sou que eu tenho que me cuidar para não ser workaholic, porque eu amo. Mas a gente também tem que dar um valor muito grande para os períodos de descanso, para os períodos de respiro, para os períodos de lazer, para os períodos de estar ou com família ou com amigos que também nos reabasteçam, para tentar não deixar chegar tão pesado nesse final do ano, nesse final de maratona, não ser uma maratona tão grande. E claro, tenta ver o que é possível fazer, o que é possível dar conta até o fim do ano, o que dá para ser um pouco adiado e priorizar, concluir o que não dá para adiar. E, gente, o que eu falei antes, se cobrar menos e botar metas mais reais. É o que eu sempre falo das mulheres maravilhas. Eu só quero ser mulher. Maravilha demais. Ser mulher ser mulher ou, né, ser um ser humano já dá trabalho suficiente. A gente não precisa querer ir além, e a tendência de todos nós. Então, quanto mais a gente conseguir ir equilibrando, saber até onde pode ir, se conhecendo, conhecer a expectativa, se estressar. Eu digo para pais aqui no consultório, quando eu não atendo crianças, mas eu atendo adolescentes a partir de 15, 16 anos,
E esses dias eu disse até para pais aqui, priorizem as batalhas necessárias. A gente não precisa ficar, eu sou super favorável, eu acho necessário os limites, né? Colocar regras, colocar norte, isso é guiar, isso é sinal de amor. Mas escolham as batalhas realmente necessárias, para não ter que viver em pé de guerra com os filhos, tenham prazer também. E realmente travem batalhas que sejam preciso travar. Outras, eles também têm que ter um espaço para as vontades, para alguma rebeldia adolescente, né? E a mesma coisa eu digo para cada um de nós, a gente também deveria escolher as batalhas necessárias para a gente mesmo. E as tarefas, tem coisas que a gente não tem como fugir, tem alguns problemas, alguns conflitos, algumas coisas de trabalho, inclusive, ou relações familiares, enfim. Algumas situações não tem como fugir, ok? Algumas batalhas, né, algumas eficácias têm que ser feitas, ok, a gente tem que ser competente e eficaz no que faz, mas não precisa tudo ser uma batalha. Escolham as batalhas que realmente têm que ser travadas. E tentem ir pegando mais leves com vocês mesmos nas demais, também se dando algumas recompensas ao longo do caminho. Tá bom? Eu acho, gente, eu até tô olhando aqui, tá todo mundo hoje quietinho nas últimas lives, o pessoal tem comentado um monte, tem interagido, ninguém, deixa eu ver aqui. A Márcia já saiu, tinha um atendimento. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu até vou espiar, eu fiz antes de entrar, meu processo de live é assim, eu não fico me programando de uma semana para outra, mais ou menos penso no tema, uma horinha antes da gente começar, eu boto no papel alguns apontamentos, né? Porque o que eu falo aqui é o que eu sempre acredito, que já tá aqui dentro. Então, eu vou só olhar o que se eu deixei alguma coisa que eu tinha feito de apontamento para trazer. Enquanto isso, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou algum comentário sobre o que a gente falou hoje. Não, acho que eu já tinha trazido tudo. Eu me propus a não fazer uma live tão longa hoje, em função de toda essa correria de fim de ano. Então, gente, eu queria deixar com vocês este recado, de que vocês, cada um de nós pode escolher o encerramento de um ciclo, o encerramento do ano, o fim de ano, o que passou, não vai ser agora que vocês vão mudar. O que aconteceu ao longo do ano não é agora que vai ser consertado, resolvido, projetos não vão ser concluídos agora, muito provavelmente. Mas cada um de nós escolhe como vai ver as situações do ano que está encerrando. Se vai ser com muita autocrítica ou se vai ser com aprendizagem, com autoconhecimento, com crescimento, e se vai entrar no próximo ano com medo, ainda tenso, com cobranças, com expectativas irreais, ou se vai escolher olhar com otimismo e realismo, dizendo: agora eu tenho mais 365 dias para fazer grandes movimentos na minha vida, para crescer mais um tanto. Porque eu realmente acredito que na vida tudo é crescimento. E que depende das nossas escolhas de como a gente vai olhar. Então, se eu escolher aprender com cada situação e para o próximo ano entrar com o pé direito, querendo fazer melhor, aprendendo com o que passou e querendo fazer um ano melhor, eu tenho muito mais chances de fazer um ano bem melhor para mim e para quem estiver à minha volta também. E é isso que eu desejo para vocês. Um 2023 muito iluminado, de muita saúde, de muita prosperidade, mas de muito crescimento, muito autoconhecimento, e que vocês descubram que quanto mais a gente vê que as coisas também dependem da gente às vezes se assusta, mas a gente pode ver que a gente pode pelo menos mudar e evoluir cada vez mais. E isso é fantástico.
Um excelente 2023 para cada um que me acompanhou e muito obrigado pela presença aqui. Ano que vem temos mais lives. Só tô pensando se eu já faço na primeira quarta do mês. Me deem sugestões aí, tá bom? Obrigada, gente. Feliz ano novo para todos.